De vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, voltamos para o nosso debate no penúltimo dia do ano, hoje segunda-feira, 30 de dezembro, 2024, estamos vivendo aí as últimas horas do ano de 2024, queremos desde já agradecer a você por este ano, por estar com a gente aqui na Melodia. Foi um ano de fato muito abençoado por Deus e queremos agradecer a sua companhia conosco, tá bom? Estamos juntos há 16 anos, hein? Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Na manhã desta segunda-feira, recebo o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa, Tenente Ventura. Prazer dividir a mesa com meu amigo, parceiro, né? Uma alegria revê-lo, viu? E o professor Eliel, né? Estamos juntos aí, muito bem, estamos aí. Sangue novo, né? Porque isso aí significa que a obra não vai parar, que é corrida de revezamento, então a gente vai passar o bastão para ele, né? Já tem aí agora quem continue. O remanescente sempre existiu, né? Então nós louvamos a Deus por um jovem tão dedicado ao evangelho como o professor Eliel. Parabéns, viu? Amém, pastor. Nosso querido pastor Ventura, bom dia, pastor, bem-vindo de volta. Bom dia, pastor Gila, pastor Davi Amâncio e o jovem professor Eliel. Uma satisfação, como dizia o meu saudoso irmão Rogério, inenarrável de estar com vossas excelências neste lugar. E eu creio que, como digo sempre, mais uma vez, vidas serão edificadas através desse debate. Que Deus nos abençoe. E o nosso querido professor Eliel Henrique, e lembrando que hoje é dia de curso teológico na Melodias, 17 horas. Bom dia. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. E hoje nosso curso é exatamente sobre o que o pastor falou, passar bastão. Hoje eu vou estar recebendo o pastor João Marozzi, da Metodista, ali, né, na igreja ao qual o pastor Barbosinha também fazia parte. E hoje a gente vai conversar sobre o pastor jovem, né? Esse início de caminhada, conselhos e aprender com um grande pastor aí. Vamos então iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã, glorificamos o teu santo nome, Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência de ti. Pai, usa-nos nessa manhã, ó Deus, conforme a tua vontade. Nos traz à memória aquilo que o Senhor tem nos ensinado acerca da tua palavra. E mais uma vez, que vidas sejam edificadas por meio desse programa. Alcança, Senhor Deus, corações, ó Deus, sedentos de ti. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por tudo e pela tão grande salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A ansiedade foi eleita a palavra do ano no Brasil em 2024. Segundo uma pesquisa, esse dado se junta ao fato de sermos considerados o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Onde isso vai parar? A Bíblia nos ensina a não andar ansiosos e a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Existem provas mais que suficientes que demonstram a providência divina e os cuidados do Senhor. Mas por que nós muitas vezes vacilamos nesse quesito? Pois é, como trazer as Escrituras para a nossa mente e afastar a ansiedade de nós? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pois é, pastor Davi Amâncio, agora são dados, né, são números, enfim, que de fato demonstram que o Brasil, as pessoas estão mais ansiosas. O que está acontecendo, pastor Davi? É multifatorial, né? Na verdade. Inclusive o Brasil, depois de alcançar o título
né? Triste título. O país mais ansioso do mundo agora também é o país com maior índice de depressão do mundo. O que não é para comemorar, né? E agora saiu uma última pesquisa que em 7 adolescentes, um tem problemas mentais. A cada 7 adolescentes. O que também é triste, né? E se caminharmos nessa direção e não interrompermos o processo, e aí temos que trabalhar com promoção em saúde mental, prevenção, né? Criar ações, né? Nesse sentido, nessa direção. E aí eu penso que deveríamos dialogar com várias frentes de trabalho, inclusive a igreja, que a igreja pode dar uma contribuição muito valiosa nesse sentido, né? E para isso a ciência precisa parar com esse complexo de Deus, como dizia Ariano Suassuna. Mas se não interrompermos essa escalada aí, daqui a pouco seremos o país mais louco do mundo, né? Com maior índice de loucura no mundo. Eu estou falando no sentido literal da palavra, porque a perda da sanidade mental mesmo, se nós não interrompermos o que está acontecendo. E aí, dentre os fatores que poderíamos elencar aqui, poderíamos dizer que o imediatismo, né? Imediatismo que em 2013 foi tema do vestibular para psicologia, a redação. Imediatismo e a perda da reflexão da sociedade contemporânea, que foi inclusive por onde eu fiz minha redação. Tinha racismo e tinha esse outro tema. Eu optei pelo segundo tema, imediatismo. Então essa pressa para tudo, né, está levando também à ansiedade, porque as pessoas geralmente ficam no futuro que ainda não chegou, né, que é próprio da ansiedade. E tem uma frase dita por Cristo, que se fosse dita por um filósofo pré-socrático, ou do período socrático, ou mesmo um filósofo contemporâneo, virava chavão na academia. Mas foi Jesus Cristo quem falou, então eles não têm interesse de difundir essa frase. Basta a cada dia o seu mal. Ô, pastor Davi, olha mas aí. Essa semana eu até fiz a pergunta aqui, porque assim, nesse processo do crescimento da ansiedade, como os dados já mostram, é até compreensível você entender que os adultos estão correndo muito atrás das coisas e tal, e aí talvez pelos processos, eles que já têm assim, uma certa maturidade, mas quando você olha os números de crianças e adolescentes ansiosos, você fica meio que sem entender por que eles só têm que ser crianças, só têm que ser adolescentes, né? Estudar, enfim, viver a vida, brincar como criança. Por quê? E aí você toca num ponto que eu considero grave, que é queimar etapas. Inclusive eu não vejo com bons olhos essa quantidade de meninos, de crianças que estão nos púlpitos das igrejas pregando. Eu diria que é a adultização, né? Então isso aí não é bom não. Aí o pessoal fica admirado. Eu não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. Não adianta ficar querendo antecipar as coisas, porque a natureza não dá saltos. Nature et facite salto. Ou seja, a natureza não dá saltos. Para chegar na terça-feira vai ter que passar pela tarde de hoje e pela noite de segunda, para chegar na terça. Entendeu? A gente fica querendo queimar a etapa. Tem que respeitar o processo, que é um dos problemas decorrentes da ansiedade. Toda pessoa ansiosa, ela não respeita o processo, ela quer antecipar. E aí eu defini a ansiedade assim, e talvez quando eu morrer isso vai dar o que falar. Inspirado em Cristo, que ele disse que ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros à sua estatura. Né? Aí eu defini a ansiedade assim: tentar controlar o incontrolável. Aí quem fica descontrolado? A pessoa. Simples assim. A gente vive querendo controlar o tempo. Aí quem fica descontrolado? Você.
A pessoa fica querendo controlar o relacionamento. Eu quero que o outro me queira. Aí fica monitorando até com a visão lateral. Querendo controlar o outro. Quem fica descontrolado? A pessoa. Entendeu? Então, essa loucura, sabe? Queimar etapa, ser possuído pela expectativa. Essa geração tem feito muito isso, né? Que segundo Freud, a ansiedade é isso, é ser possuído pela expectativa. Então, essa expectativa que frustra, e essa geração não está sabendo lidar com frustração. Não está sabendo lidar com frustração. E aí vem alguém e diz, pare de sofrer. Ora, se o sofrimento é inerente à condição humana, como é que você vai tirar o sofrimento? Que é um elemento pedagógico. Pare de sofrer. Aí pronto, nós temos tudo isso aí. E daqui a pouco eu ainda vou falar de outras coisas que também são fatores que contribuem para transtornos mentais e dentre eles a ansiedade. Muito bem. Pastor Ventura, se as pessoas estão mais ansiosas, então nós estamos aí com um desafio gigantesco. Porque isso com certeza atinge a igreja, porque a igreja é parte da sociedade. Mas já dá para se perceber também que as pessoas estão querendo um Deus mais rápido, né? Inclusive, pastores, ontem na ministração da nossa igreja eu falei sobre essa geração fast food, a geração que está aí obesa, que quer tudo nas pressas, né? E o pastor, eu gosto de sentar aqui ou ali porque eu gosto de pegar esse gancho, né, que o nosso psicólogo, o pastor Davi Amâncio, falou aqui. Eu vejo uma competição terrível e isso tem contagiado as crianças. As crianças de hoje, elas competem também com outras crianças, no sentido de ter aquilo que não tem condições de ter. E isso é uma constante no meio adulto. Voltando a uma fala do pastor aqui, pastor Gila, quando ele diz que a igreja pode colaborar muito, e pode, mas tem que ter a sanidade. O pastor ele tem que ter a sanidade, tem que ter a hombridade, tem que ter a coerência de saber que ele não é um psicólogo, que apesar de termos matéria no seminário como psicologia pastoral, nós não entramos na raiz da psicologia. Então os pastores, entendo eu, penso eu assim, eles devem indicar em situações pessoas que trabalham na área de psicologia para que elas orientem. Eu estou vendo aí alguns pastores trazendo para si essa responsabilidade. Pastores que às vezes nem seminários fizeram. Imagina um curso de psicologia. Então, nós como igreja do Senhor, nós podemos ajudar sim, colaborar com isso, mas indicando a pessoa certa que trabalha na área humana, nessa área de psicologia, para poder termos resultado, né, como igreja. E não tomar para mim uma situação que eu não conheço. Eu costumo dizer que do militarismo eu conheço. Eu estou lá há 32 anos, eu conheço. E não conheço tudo. Cada dia tenho sido surpreendido com alguma situação. Agora, o cara que não estudou nada de psicologia, ele quer falar sobre psicologia. Então a igreja pode ajudar? Vai ajudar, pode ajudar. Mas tendo essa consciência de que há um profissional da área. E os pastores têm que ter essa consciência. Quantas crianças, nós temos vendo crianças hoje com problema de ansiedade. Essa geração mesmo de disputa. Como eu falei, há uma disputa. As pessoas querem disputar, do adulto disputando quem tem o melhor, eu quero ter o melhor carro, Às vezes pessoas estão fazendo dívidas que passam o resto da vida pagando. Um certo dia a gente estava num debate aqui que o pastor Davi Amâncio falou sobre isso. As crianças estão indo na mesma pegada, elas querem porque querem, isso causa ansiedade. Né? Ansiedade, vivendo ansiosos, crianças com depressão, crianças cometendo suicídio e, pasmem, muita culpa de nós como igreja, de adultos também, de pais, na verdade. Né? Existe um vazio, e isso todo mundo sabe, que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Não existe nada mais que preencha esse vazio. Só Cristo Jesus preenche esse vazio. Aí a gente fica buscando em coisas. A gente precisa buscar em Cristo. Pedro escrevendo diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Muito bem. Deixa eu ouvir a opinião do professor Eliel. Só que nós temos
as palavras de Jesus, professor Léo, que disse para a gente não andar ansiosos, né? Então, se ele recomendou para que nós não andássemos ansiosos, é porque, de fato, a gente tem algum poder de escolha no processo ou não. Perfeito. O texto que o pastor está citando é o Sermão do Monte, né? Uhum. Bem famoso, porque ali eu creio que está uma chave bem interessante que se o crente começasse a estudar um pouquinho mais e entender. E só para colocar uma notinha histórica, é interessante que o pastor Davi Amã falou, né? Da forma pedagógica que Deus age, com sofrimento. Em tudo, Deus tenta ser pedagógico, ser um bom professor, um pai, um criador. E aí, ali no Sermão do Monte, tem uma estrutura também que alguns não entendem. Toda vez que alguém escrevia, seja um rabino, seja um judeu, seja alguém, né, da área do estudo, ia escrever alguma coisa de conselho, sempre. A gente tem lá várias coisas, como Flávio José, ele colocava, busque uma boa casa, trabalhe para ter uma melhor roupa, estude a Torá ou as leis, para que as pessoas te aplaudam, né? Vejam que você é alguém importante, né? Busque ali impressionar as pessoas em sua volta. Essa é a temática de todo o sermão de um fariseu, de um saduceu. Jesus pega o mesmo escopo, a mesma estrutura. O Sermão do Monte é uma estrutura da época, todo mundo entendeu o que ele queria dizer, só que ele inverte o papel. Ele começa falando de perdão, oração, todos os atributos, né, do céu, fala sobre a busca pelo reino e depois diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Por acaso, vocês conseguem acrescentar um tempo à sua vida? Vocês já viram como é que anda, né, os lírios do campo? Ele começa a falar, ou seja, invertendo toda a pedagogia que a galera usava na época. Então, a ansiedade, né, tinha um artigo que eu li há um tempo atrás, de uma revista científica chamada Neurociência e Dopamina, que falava que a ansiedade ela é uma resposta natural, né, do nosso corpo a um medo, a um estresse ali, só que acaba indo para o extremo quando eu começo a viver no futuro. Mas eu creio, pastor Gil e os demais pastores, tem uma perguntinha aí na parte que você mandou, que fala como que a gente coloca a Bíblia nisso tudo. E aí que está o maior problema hoje da igreja. A Bíblia não faz parte da igreja. Normalmente o que faz parte é a vida pessoal, é o que você passou no trabalho, é o que você viu na natureza, e não a Bíblia. Então, normalmente, como o pastor falou muito bem, os pastores e o demais corpo, né, tenta trazer para si algo que talvez era para um responsável da área, ou talvez para uma igreja que tivesse capacitada, como Atos dos Apóstolos era, que tinha vários indícios disso, e a igreja era capacitada para resolver. O problema é que a igreja não tem mais a Bíblia como fonte de regra. Então, realmente fica difícil você achar uma solução sem você ter o que você acredita, né? Cristo morreu na cruz, eu creio na justificação, creio na graça, mas isso é baseado no que você ouviu, não no que você vivenciou, né, mediante a Bíblia. Então, eu creio que a Bíblia, ela é nossa fonte de tudo. Também não descarto, obviamente, o cuidado de quem tem o domínio da área. Tem até um autor chamado Haddad Toso que ele diz: cada um precisa estar numa área que domina para que a igreja avance mais, né? É literalmente o que está na Bíblia. Isso. Cada dom seja para frutificar, abençoar, né, e crescer a igreja. Mas a igreja hoje tem essa carência também de estar ansiosa. A própria igreja, dentro dela, o corpo, está ansiosa por fazer coisas do que aprender como fazê-las. Então, hoje, a igreja tem, às vezes, várias igrejas, né, a proposta de ir lá fazer ação social, dar cesta, e fazer não sei o que, tal. Sempre essa coisa de fazer. E por dentro tá cheio de doença, tá mal, tem uma ansiedade absurda em vários fatores, tudo porque não voltou para a Bíblia. Tá muito no automático, né? E a ansiedade tem esse fator também, né, do automático. Você vai se preocupando com coisas que você não tem o domínio e você liga o automático e larga lá, né? E tem literalmente, tem hora que você tem que largar no ponto morto ali, nem para frente nem para trás, para dar uma estabilizada. Então é Bíblia, falta a Bíblia aí. Falta a Bíblia. E essa coisa, pastor Davi, que chega na igreja também com essa proposta, tanto vendida por muitos líderes quanto buscada por muitas pessoas, de um Deus mais rápido. Com certeza. Inclusive, sistema de delivery do céu, tudo isso aí, né? A grande verdade é que a igreja seguiu essa onda do imediatismo, que é tudo para ontem, né?
meu milagre, preciso de um milagre, não vou desistir, e aí me dá a minha bênção, e aí pronto. E se brincar, o pessoal quer manipular Deus, para Deus fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí é um Deus sem moral, né? Aí é um Deus sem moral. Na verdade, Deus não vai, fantoche, né? Deus não vai aceitar pressão de ninguém, porque Ele é Deus. Deus não se deixa ser manipulado por absolutamente ninguém. Deus é diferente. Ao contrário dos supostos deuses, Deus é quem decide o que você vai fazer. Porque, ao contrário disso, os supostos deuses dizem, as pessoas dizem para eles, olha, você me dá isso e eu vou lhe dar aquilo. Entendeu? Então é um Deus sem moral. E ainda bem que Deus não é assim. É um conforto para nós saber que Deus é soberano. Ele é um ponto fixo, eu sou um ponto em movimento, então Deus não vai se deixar levar por absolutamente ninguém. Ele tem compromisso com a sua palavra, nem é comigo, com a sua palavra. E isso nos dá segurança, saber que Deus não pode ser manipulado pelo ser humano. E ainda bem por isso, ainda bem que é assim, né? Do contrário, o mundo seria um caos, porque imagine, nós muitas vezes confundimos vaidade com necessidade, né? Desejo com necessidade. E aí isso aí ia virar um inferno. A terra viraria um inferno, né? Deus faz coisas assim que eu acho muito interessante. Por exemplo, Ele criptografou nossa mente. Você não sabe o que é que o outro está pensando. Imagine se você soubesse o que o outro está pensando sobre você. Aí ia virar um inferno a terra. Né? Deus faz tudo bem feito mesmo, criptografou a mente, ninguém sabe o que o outro está pensando. Ele também fez uma outra coisa muito importante, ele impôs limite à nossa existência. Quem passa de 70 é canseiro e enfado. Quer dizer, imagine se a gente vivesse ad eterno nessa existência tão pífia, cheia de pecado como nós somos. Então a gente ia viver eternamente pecando. Porque pecado é igual a lixo, todo dia você produz. É igual a cabelo, barba e unha. Se não cortar, cresce. Então Deus impôs limite à nossa existência. E é assim, e ninguém pode mudar. Nelson Rodrigues dizia que o castigo, a velhice é o pior castigo imposto à humanidade. Então, não tem como mudar. Não tem como mudar. Agora, eu quero lembrar também que nós temos aí um outro problema, que é o excesso de medicalização. Na tentativa de resolver problemas como transtorno de ansiedade generalizado, que tem um CID, que é 6B00, então as pessoas vão ao psiquiatra, ou às vezes nem tanto, vão só na farmácia, consegue lá um medicamento, um ansiolítico, e vai mascarar o sintoma, tamponar o sintoma e não trata a causa. Excesso de medicalização, a indústria farmacêutica agradece, né? Só cresce, né? E explodiu o número de farmácia, inclusive em Conquista. Tá forte. Inclusive em Conquista. Aí, para acabar de piorar, nós temos excesso de diagnóstico de TDAH e de transtorno do espectro autista, que também é a bola da vez. E quando, na verdade, muitos diagnósticos de TDAH são equivocados, que tem relação com o ambiente, não é TDAH. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Muito bem, são 11 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que discute sobre ansiedade. Estamos apresentando Debate Melodia. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. O maior show de ofertas da virada é no Mix Mateus. Leve a maior economia para lucrar e preparar sua festa. São preços mais que especiais. Aproveite o show de ofertas da virada no Mix Mateus. A
Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Biscoito maiseno Maria Vitarella 350 gramas 5,49. Leite condensado Italac 395 gramas 5,49. Maionese sachê quero 200 gramas 2,29. Ofertas válidas até 29 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta a 11h34 na Melodia, hoje discutindo este tema: como trazer a Bíblia para a nossa mente e afastar a ansiedade de nós. Eis o desafio, pastor Ventura. Essa coisa que a gente aprende logo no início da fé, de viver pela fé, confiar em Deus, enfim, ainda se prega isso, principalmente nesses estágios de ansiedade, porque assim, precisamos viver pela fé. Me falavam bastante disso, você tem que viver pela fé, porque o cristão vive pela fé e tal. Esse discurso ainda encontra lugar, pastor Ventura? Olha só, eu posso até ser criticado aí por você que está assistindo agora, mas eu vou falar uma coisa. O jovem Eliel falou uma coisa muito séria aqui, né, corroborando com o que o pastor Davi Amâncio falou. A Bíblia é a nossa carta magna, é a nossa regra de fé e conduta. Quando as igrejas de 15, 20 anos atrás pregavam ainda o evangelho na essência, o evangelho do caminho, o evangelho que pregava e preenchia, porque era palavra pura e não de experiências vividas por homens, mas pelo próprio Cristo e pessoas que imitavam a Cristo, que seguiam a Cristo, a igreja era muito mais saudável. Nós vivemos uma época onde não se prega a palavra, e por não se pregar a palavra, nós estamos com igrejas cheias de pessoas vazias, ou igrejas inchadas. Eu costumo dizer lá na igreja que eu prefiro um crescimento gradativo, mas de pessoas firmadas na palavra e que vivam mesmo pela fé. Claro que a gente vai ter essa ansiedade que é inerente do ser humano, né? Não ao extremo, que já se torna doença, como foi dito aqui. Mas a palavra, a Bíblia, ela nos sustenta. O próprio Cristo diz em João, capítulo 15, versículo 3, vós têm sido limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra. O que é que o próprio Deus fala? Olha, todas as coisas irão passar, mas a minha palavra, ela permanece. Então o que falta hoje, na minha visão, que eu percebo, é que nós estamos vivendo uma época de emocionalismo. Até nas músicas cantadas, nos louvores da igreja, esse dia eu estava estudando sobre isso. Tem um sonzinho lá no fundo para te causar uma emoção. E as pessoas estão entrando nesse movimento e não estão percebendo que estão sendo manipuladas. As pessoas não estão sendo como os bereanos, que as pessoas pregavam a palavra e eles iam olhar, iam conferir. Paulo relata isso, né? Então o que é que está acontecendo? Está acontecendo a falta de palavra, para que aí então eu possa dizer assim, ó, nós podemos viver pela fé. O crente primitivo,
O crente da igreja primitiva, ele vivia de fé. E os milagres aconteciam. Outra coisa, pastores aqui e professor, o que falta hoje, e eu percebo que está se perdendo muito, é o temor ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a igreja crescia porque havia temor. Porque havia temor, Deus acrescentava vidas àquela igreja, almas àquela igreja. Então, sem introduzir a palavra de Deus em sua vida cotidiana, como de fato era e está faltando hoje, a gente vai ver um momento assim de uma geração ansiosa, querendo que Deus haja, que Deus faça. E, inclusive, pastores, hoje nas campanhas que vão se fazer, e eu não estou criticando não, você continue fazendo, só que eu olho para a Bíblia e não consigo encontrar um respaldo. Olha, nessa terça-feira Deus vai fazer. Eu estou aqui, como o pastor Davi Amâncio falou, manipulando Deus que vai fazer. Amanhã Deus tem uma obrigação aqui contigo, você vai vir e Ele vai fazer. Rapaz, é complicado. Na minha mente, eu entender isso, olhando para a Bíblia, eu não consigo encontrar respaldo. Pastor? O texto de Jesus, o Mateus 6, professor Eliel, fala para a gente não andar ansiosos pela nossa vida. Pela nossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto que é a vez de vestir. Aí ele cita o exemplo como a natureza é mantida, né? E eles, de fato, dependem do Senhor. A ansiedade, nesse aspecto, que então ela tá ligada à falta de confiança em Deus, é isso? Falta de confiança e falta de você exercer seu papel. Olha que parada interessante que Jesus faz. Que a natureza não falta nada. Mas a natureza cumpre ou não cumpre seu papel? Cumpre. Tudo que cada animal, cada planta, cada ser que existe, cumpre seu papel. E o cristão, cada ser humano que nasce, que entende, passa todo o processo, né, de justificação por Cristo, pelo sangue dele, né, e depois ali seu momento de santificação, ele precisa entender que ele tem um papel no reino. E essa é a temática de Jesus em Mateus ali. Você tem uma temática no reino cristão. Você tem uma temática, você tem algo para ser feito. E você fazendo isso, não tem preocupação com o que já é óbvio que eu vou fazer por você. Eu já te dou a vida todo santo dia. Tá condicionado, né? Eu te coloco de pé. Não tem um mérito de nada que a gente faz. Então, o que está vinculado ali que Cristo coloque, e todos entenderam porque ele usa a mesma temática da época, né? É de que tudo que eu deveria estar fazendo, voltado para o reino, uma vontade, olha, eu tinha que orar mais, eu tinha que jejuar mais. Ele fala da necessidade aos órfãos, né, às viúvas, eu tinha que estar fazendo, né, meu papel como igreja. Essa mentalidade do alto evitaria que eu pensasse no básico. E é por isso que o pastor citou aqui a ideia da palavra, como que é triste o cristão. Ontem eu estava até pregando ali na Metodista, no Alto Marom, ali do pastor João Marozzi, e eu, né, Deus veio falando comigo, e eu botei um slide e coloquei assim, ó, 2025, ano de bênção. E aí eu só soltei o slide, a igreja, glória a Deus. Falei, queridos, eu queria muito aprender a pregar assim, mas não consigo não. Isso aqui é só pra gente testar como é que tá o coração, mas vou pregar outra coisa. Aí virou o slide e tava lá, 2025, Apocalipse. Hoje eu vou pregar sobre Apocalipse. Será que é só bênção quando a gente tem um fator de carro, dinheiro, casa, cura da doença? É só isso que é caracterizado como bênção na Bíblia? Né? Quando Deus bate continência para você, né? E faz o que você está pedindo. Então é isso que Mateus está dizendo. A preocupação está tão exacerbada para algo que você fala com a boca que você acredita. Né? A gente bate o martelo, não, eu creio em Cristo. Tem gente que até fala, né? Eu morreria por ele, né? Tem gente que consegue ir pro lado mais poético da coisa, né? Eu morreria. Mas você nem domina a Bíblia. Você não tem nenhuma noção. Você lê, nem entende o que está lendo. Né? Você ali, talvez fala, eu pauto meu casamento em cima da Bíblia. Talvez você nem usa nenhum versículo da Bíblia. Né? Eu pauto minha vida financeira. Primeiro tremorzinho que bate, você já baqueia. Então, realmente, o que está faltando hoje para o crente é essa comunhão com as Escrituras. Muito bem.
Pelo menos aqui no texto, nesse contexto que Jesus está falando, o pastor Davi, ele relaciona sim a questão da falta de fé. Ele diz assim, olha, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Aí ele diz para que não se inquiete, né, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Bom, aí você tem aí essa questão da pouca fé apontada por Jesus. E somado a isso, pastor Davi Amâncio, lembrando que hoje e amanhã é o dia de pesar as frustrações, né? As pessoas vão dizer, não aconteceu nada esse ano, e agora? Será que o ano que vem vai acontecer? Aí vamos fazer as promessas, enfim. Projeto de vida. Novas metas. A Igreja Batista da Palavra, mais uma vez, o projeto de vida é Cristo. Mais uma vez. Amém. Porque Ele basta. Ele basta. Então, não adianta ficar com firula. Né? Essa geração não vive por fé. A gente vive por vista. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, ora lá por mim, porque eu preciso construir minha casa e eu não tenho dinheiro. Né? Então, se tivesse dinheiro era por vista. Né? Mas aí, como não tem dinheiro, é por fé. Quer dizer, a gente não vive por fé, a gente vive por vista. Os apóstolos não tinham ouro e nem prata. Por isso, eles viviam por fé. Entendeu? Nós, ao contrário, temos o dinheiro. Então, aí a gente vive por vista. É por isso que a vida virou um pesadelo desse jeito, que a gente fica contando com o dinheiro que vai entrar. Né? A gente não vive por fé. Vamos parar com essa bobagem, porque, na verdade, aquela sociedade era diferente da nossa. Era bem diferente da nossa. Não podemos, de forma nenhuma. Eu fiz uma pergunta outro dia, por que sofreram eles e por que sofremos nós? É de outra ordem o nosso sofrimento. A gente não sofre por amor a Cristo. Sim. A gente sofre porque não conseguiu dinheiro para pagar uma conta, a gente sofre por causa de um problema de saúde, porque um relacionamento está em crise, né? Que, aliás, no topo dos atendimentos pastorais é relacionamento quebrado ou em crise. É a maioria. Aí depois vem problema na saúde e depois vem finanças. São os problemas que circulam nos gabinetes pastorais, são esses, né? Inclusive também nos atendimentos de consultório. Agora, você toca no ponto crucial, que é a falta de confiança em Deus, que de fato está presente na ansiedade. É por isso que ela era tão grave para Jesus Cristo. Jesus Cristo fala da gravidade da ansiedade por isso, porque ela sequestra a sua confiança em Deus. Aí você confia desconfiando. E aí por isso que vai agir. Você vai agir, você vai correr atrás, né? E aí vira uma sociedade da correria. Sociedade da correria. Então Jesus estava falando já porque eles iam precisar disso. Viver por fé e não por vista. Né? Então eles precisariam disso. Agora, o que me chama a atenção, pastor Gilberto, é que mais de 2000 anos antes, né, de Cristo, nós estamos aí com mais de 2000 anos de história, e Jesus já falava sobre uma coisa que é tão atual. Agora que vieram descobrir que a ansiedade é o mal do século, que ela está presente na maioria dos transtornos. Uma pessoa está com um transtorno bipolar, seja tipo 1 ou tipo 2, tudo começou com uma ligeira ansiedade. E Jesus, há mais de 2000 anos, olha a atualidade da Bíblia, aí vem um desavisado e diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada é seu HD. Seu desavisado. Na verdade, a Bíblia é atual, e eu estou falando isso faz tempo aqui. Eu estou falando, inclusive, que quando Freud descobre o inconsciente, Paulo já tinha falado sobre isso. Não entendo o meu próprio agir. Quando a gente tem na psicanálise uma máxima, que o real é o que a gente não vê. A Bíblia já está dizendo há muito tempo atrás, não atentando para as coisas que a gente vê. Porque as que a gente vê, mas é o que a gente não vê. Né? Então, a ansiedade está presente no Sermão do Monte. Aí, Freud, em 1917, escreve inibição, sintoma e angústia. Agora, vejam só, a Bíblia chega primeiro que a psicologia. Primeiro. Então, quando a psicologia descobre uma coisa, ela está atrasada em relação à Bíblia. Eu estou falando aqui como pastor, estudante da Bíblia.
ela está atrasada em relação à Bíblia. Observe, Freud descobre algo que ele chamou de catarse, que é expurgar, que já estava presente lá em Aristóteles, né? Aristóteles, na tragédia grega, estava lá a catarse. Mas Freud, ele descobre no consultório a catarse. Ele falou assim, olha, a cura pela palavra está aqui na catarse. É quando a pessoa bota para fora, expurga. Mas Davi já tinha dito, enquanto eu calei, meus ossos secaram. Ou seja, eu estava entrando em processo de definhamento da vida. Então, ele diz, confessei que o meu pecado sarei. Quer dizer, quando eu botei para fora, quando eu expurguei, a cura. Então aí veio a minha saúde. Quer dizer, Davi, no período veterotestamentário, falando de catarse. Agora imagine, quem chegou primeiro? A Bíblia. Sempre. A Bíblia, gente. Aí eu vou ficar embriagado com a psicologia? De forma nenhuma. Agora eu vou dialogar. Que é o que a gente precisa fazer, gente. É isso. Talvez daqui a algum tempo as pessoas descubram. Pois estava tudo na Bíblia e a gente ficou com essa rejeição, essa resistência à Bíblia Sagrada. Talvez por causa de alguns crentes alienados, aloprados, né? Não ajuda e muito. aí Arivaldo, pastor Arivaldo da igreja da PIB de Pinheiros, né? Presbiteriana de Pinheiros. Arivaldo Ramos. Arivaldo da Presbiteriana de Pinheiros. Ele diz, a igreja não é um orfanato, mas também não é um hospício. Ou seja, a gente precisa entender que a ciência é coisa de Deus. É coisa de Deus. E ela pode sim dialogar com a fé. Aliás, eu quero até lembrar, pastor Gileus, que uma pessoa, quando está com problema nos nervos, procure o neurologista. Está com problema no coração, procura o cardiologista. E por que, quando está com problema na mente, não pode procurar o psicólogo? Que preconceito é esse? Vamos acabar com essa bobagem. Que psicólogo não é coisa para doido, não, que eu nunca vi doido procurar psicólogo. Só quem procura psicólogo é gente inteligente. Sim. Então, todo mundo deveria ter um psicólogo para chamar de seu. E Muito Jesus abriu o coração, falou para 3 sobre a sua angústia. Por que é que a gente não pode hoje? Pode abrir. Ô, pastor Ventura, mas Jesus em Mateus 6, ele parece apontar o caminho. Ele diz o seguinte, mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos percebido aí em Mateus 6, nesse Sermão do Monte, que desde aquela época, quando o pastor Davi falou aqui, ele falou que Jesus estava prevendo isso hoje. Eu creio que Jesus já estava vendo aquilo naquele tempo, naquele momento, né? Desde aquela época, o povo já tinha essa ansiedade, essa busca, esquecendo do que de fato era o principal, né? Deixando a coisa principal não ser a coisa principal. É até redundante falar isso. O principal era o quê? Jesus queria mostrar que existe um reino que preenche, um reino que nos faz ter essa sensação, nos faz sentir de verdade que somos preenchidos. E esse reino é o reino dos céus. É o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? E ele dá a receita ali, naquele dia ali, numa sociedade que, como disse o pastor, há mais de 2000 anos atrás, já vivia essa coisa que nós vivemos hoje. Não tinha essa tecnologia, não tinha o advento da internet, não tinha nada disso, mas tinha também as buscas pessoais. Nós vivemos numa sociedade desde a queda do homem que eu quero ter mais do que você. E ele quer ter mais do que eu. Nós queremos ter mais um do que o outro. Não importa o que você... o que eu consigo, eu quero ter mais do que você. Eu quero disputar. E essa disputa é desde o início, lá do início. E então, Jesus viu isso ali. E ele dá a receita, a Bíblia, ela é repleta de receitas desde o início, de onde é que é pra gente ir. Ontem eu falava sobre isso, que Deus ele coloca 2 portas, a porta da bênção e da maldição. E ele ainda indica, um Deus generoso que ainda indica, olha, escolhe pois, a da bênção. E a gente vê ainda com Deus ensinando qual é o caminho a seguir, pessoas caminhando pro lado errado. Ele vai, olha, buscar primeiro. Se você parar hoje, a igreja não está ensinando a buscar primeiro o reino dos céus. É o que a gente tem falado aqui sobre a questão bíblica, a questão da introdução da Bíblia novamente nos cultos. A gente precisa. É muito bom um louvor que nos leva a um êxtase de alegria, de emoção.
na nossa condição humana, a gente gosta de viver em emoções. A gente gosta de chorar, assim, poxa, Deus está falando comigo. Mas quando você sai dali, se o diabo bater o pé, ninguém sai correndo. Por quê? Porque não é isso que preenche. Mas a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Olha, buscar o que é que Deus nos ensina desde lá. A Bíblia ensina a se comportar na escola, a Bíblia ensina a se alimentar, se ensina a vestir, ensina tudo. Até o relacionamento de um homem com uma mulher, ensina como orar, ensina tudo. E as pessoas estão deixando esse livro, a palavra de Deus, que ali é a palavra de Deus, de lado, para falar de experiência humana. Então a igreja não está ensinando a buscar primeiro o reino dos céus. Quando a gente busca primeiro o reino dos céus, as demais coisas, como disse o próprio Jesus, nos serão acrescentadas. Só que aí, para ser acrescentada, há um tempo, há um processo para se passar, para chegar no propósito. E as pessoas, nós estamos vivendo uma geração fast food, do imediatismo, eu quero agora. Aí se Deus falar no domingo, na segunda tem que acontecer. E não é assim. Há uma preparação, um curso para professor, você passa um período aprendendo. Na Polícia Militar, onde eu faço parte, nós temos um curso 3 anos, curso acadêmico de 3 anos para oficiais. Para praça, 1 ano. Não é assim, você fez o concurso, então você tem que aprender, e a Bíblia é da mesma forma. A vida cristã, ela requer isso, aprendizado, e aí eu vou alcançar, é um processo. Quando chega o dia do propósito, acontece. Aí só que nesse período, meu pastor Davi, meu irmão, professor Eliel e pastor Gila, acontece vários milagres de Deus, acontece várias coisas e a gente não se atenta às pequenas coisas que Deus vai realizando, que pra gente é grande, porque a gente só está vivendo de vista, como disse o pastor. Mas Deus tem feito nesse trajeto de processo até o propósito, Deus tem feito grandes milagres, grandes coisas o Senhor tem feito. Mas às vezes nós não ficamos alegres porque a gente não tem visto. Eu quero fazer um debate, pastor Gila, sobre a geração coach que está 8 dias de imersão, volta coach. Pô, isso ia ser bom, 8 dias de imersão, aí volta coach. Eu quero. Quer dizer, eu quero estar aqui. mente vazia é oficina de coach, viu? Cuidado. Professor Eliel, esse texto aqui, a gente está quase fazendo um sermão expositivo. Estamos expondo, assim. O sermão aqui, o sermão diz o seguinte no final aqui, ó. Porque assim, um dos grandes problemas da ansiedade é estar sempre preocupado com o amanhã, o que vai acontecer, né? Enfim, a insegurança, né, do amanhã. Aí Jesus fala assim, e não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Então, assim, basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, o amanhã ele não tem compromisso comigo, né? Ele cuidará de si mesmo. É a ideia do controle, você não tem controle de nada. Não tem controle sobre e ali, interessante que antes ele está falando de todos os requisitos que você se preocupa. Então amanhã você vai de novo se preocupar sobre isso. E resultou em quê? Nada. Você não teve domínio, mesmo você não se preocupando. E tem até um livro que, quando o pastor falou de redundante da palavra, eu lembrei que tem uma frase que é real, que é o Leonardo Ravenhill. Ele tem um livro Avivamento, que ele fala assim, ó, faça da coisa importante a coisa mais importante. E ele usa o Sermão do Monte, que a gente fala aqui, ó, a Bíblia é importante, Jesus é importante, minha família é importante, mas quando a gente vai ver mesmo, não é importante nada. Você se preocupa com muito mais coisa, fica muito mais ansioso, e o que você falou que é importante, talvez você dá 1% do seu tempo, 1% da sua mente. O que é importante mesmo, você não dá essa importância. Então, pastor, eu acho que Jesus, ele parece que é redundante, toda hora ele cita, né? Você não vai conseguir, você não vai conseguir ter controle, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Porque é redundante mesmo. Você não está fazendo da coisa mais importante a mais importante, que é o reino de Deus. Quanto mais o cristão achar, não, Deus vai fazer tudo por mim, mas a sua prática não é essa, a sua prática é Deus, você vai fazer, tá? Mas rapidão. Eu vou só ali trabalhar uma hora extra só para ver se eu pego aquele dinheiro que eu te pedi. Eu queria um carro, mas senhor, rapidão. Deixa eu ver só se eu falo com tal pessoa, só para eu ver aqui, mas vai respondendo aí. Quando você me respondeu. Então, realmente está uma geração assim, que um dos maiores fatores também, pastor Gil, só para finalizar, é que o cristão, ele tá bom para ser ouvinte, mas não tá muito bom para estudar e depois praticar, não. Ele só come. E tem até uma frase de Soren Kierkegaard,
que foi um filósofo pessimismo que diz assim, ó, o pulo da fé, né? O cristão é aquele que pula no escuro, aleatório. O que ele ouve, ele vai. Né? E aí quando a gente vai para a fé em hebraico, fé no contexto bíblico, a gente entende que fé é certeza. Né? É uma certeza. Não é uma poxa, né? Não é um vou ver. Por que eu creio em Deus? Porque eu tenho evidências palpáveis, tanto na minha vida como na Bíblia, de que ele é imutável, de que ele não oscila, de que ele não fica ansioso com coisa alguma. Então é por isso que eu creio nele. Não é por uma fé baseada no aleatório, num pulo no escuro. Mas o crente hoje, quando você sonda ali a raiz, ele não acredita em nada. Ele está apenas me esqueci quem fala isso, pastor. O pastor já citou uma vez. É um livro que eu gosto. A gente é uma carcaça em movimento. Não lembro quem foi, o Clóvis de Barros ou o Olavo que fala isso, mas ele diz que somos uma carcaça em movimento. Eu creio que o cristão está assim. Está dentro da igreja, mas é uma carcaça, está ali morto. Mas está vivendo, né? Acho que está vivendo. Paulo, em Filipenses 4, meio que repete Jesus aqui, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E se essa necessidade de controle tiver relação com o pecado lá do Éden? Como Deus sereis, o engodo do Éden? Como Deus sereis? Porque só Deus é que tem o controle de tudo. Quando eu quero controlar tudo, inclusive o tempo, aí eu quero ser igual a Deus. E se for isso, me ocorreu agora. Porque, na verdade... Dá uma pregação. Na verdade, depender de Deus tira de nós toda essa expectativa, esse controle, tira tudo isso de nós. E a gente vive querendo controlar, né? Então, muito cuidado com isso, viu? Essa vida da ansiedade, porque parece que nós estamos indo para esse caminho, até querendo ter a agenda de Deus na mão, saber o dia e a hora que Deus vai fazer o milagre. Muito bem. 11h59, quero agradecer aos nossos debatedores aqui na mesa, o pastor Alberto Ventura, também o pastor Davi Amâncio e o professor Eliel Henrique, muito obrigado a todos. 11h59, vem aí Rádio Chofer, nosso amigo Léo Pereira chegando, e o debate Melodia fica assim: amanhã, terça-feira, 31 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários